Ao longo desses últimos 8 anos investindo em fundos imobiliários, nós aprendemos 4 lições muito importantes e que eu julgo hoje que são obrigatórias para todo investidor que quer ver a sua renda passiva crescer todos os meses investindo com segurança nesse mercado. Se você é iniciante ou expert e ainda não sabe dessas 4 lições que eu vou te passar aqui no vídeo, a chance de você ganhar dinheiro de fato com os fundos imobiliários aplicando essas lições são altíssimas. Eu me chamo Thiago Buzzi, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fis. E aqui sou o Matheus, especialista de fundos imobiliários do Tio Fis. E nós investimos em fundos imobiliários desde 2015. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho, é que se você simplesmente investe em fundos imobiliários de forma aleatória e não sabe exatamente o que está fazendo, você pode ter a certeza de que essa história não vai acabar bem. Você não vai ganhar dinheiro com fundos imobiliários. E o pior, provavelmente não vai sair nem do 0 a 0. Você vai perder mesmo, vai perder tempo e dinheiro. Então, se inscreve aqui no canal e assiste esse vídeo até o final, porque eu quero mudar essa realidade para você com 4 lições obrigatórias para investir em fundos imobiliários. A primeira delas é um erro muito comum dos investidores mais iniciantes. Não dê prioridade aos fundos mais baratos. Recentemente, a indústria de fundos imobiliários desenvolveu os conceitos dos fundos de base 10, sendo que hoje a grande maioria esmagadora dos fundos imobiliários são negociados por volta de 100, 150 reais. Com o crescimento do mercado e a necessidade do investimento se tornar mais acessível, os fundos de base 10 cresceram muito. São aqueles fundos cujas cotas são negociadas por valores próximos de 10 reais, ou seja, fundos mais baratinhos em termos de valor unitário da cota. Eu estou falando aqui do TORD 11, do MXRF, do VGHF, por exemplo. Tem sido comum vermos alguns fundos imobiliários passarem pelo que chamamos de desdobramento de cotas. Você sabe o que é isso? Quando um fundo realiza um desdobramento de suas cotas, uma única cota que antes custava 100 reais se transforma em 10 cotas de 10 reais, por exemplo. A proporção não é necessariamente sempre de 1 para 10, mas geralmente é isso que vemos observado. Com isso, o fundo aumenta a sua liquidez. O grande ponto é que esses fundos imobiliários não têm nada de positivo ou negativo em relação a qualquer outro, além desse ponto da acessibilidade. É óbvio que se você está começando a investir agora e ainda tem pouco dinheiro, comprar um fundo mais baratinho é muito mais fácil, te dá mais prazer do que comprar um fundo mais caro. Se você tem 200 reais para investir por mês, por exemplo, vai ser muito mais satisfatório para você comprar 20 cotas de um fundo de base 10 do que uma cota só de um fundo que está sendo negociado a 200 reais. Eu entendo perfeitamente isso, mas não existe um pingo de racionalidade nessa sensação. O preço unitário de uma cota ser 10 reais, 100 reais por si só, não significa absolutamente nada e não diz absolutamente nada sobre a estrutura, a qualidade e o risco daquele fundo imobiliário. Então não existem razões lógicas para você priorizar e até concentrar 100% dos seus investimentos nesse tipo de fundo imobiliário. Você pode sim investir em fundos de base 10 e até mais fácil começar por eles, mas um erro que eu vejo muitos investidores cometendo é se restringir a esse tipo de fundo imobiliário, como se fosse pior investir em um fundo mais caro ou como se os fundos de base 10 fossem superiores porque você consegue comprar uma quantidade de cotas maior. Isso não procede, isso não faz o menor sentido. Então a primeira lição é essa: fundos de base 10 não são fundos mais baratos. Segunda lição: nesses últimos anos, a internet também popularizou uma corrente de pensamento muito perigosa para o investidor iniciante, a de que o preço de compra não importa. Você pode comprar as cotas dos fundos imobiliários a qualquer preço e segurar para o longo prazo que você vai ganhar muito dinheiro. Esse é um pensamento muito perigoso. Ele elimina a necessidade de trabalho e torna o investimento mais fácil. Se eu não preciso identificar quando o fundo está caro ou barato, é só comprar a qualquer preço. Quais são as chances de eu perder dinheiro com isso? Tudo fica mais fácil quando a gente pensa dessa maneira. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. O preço de compra é um dos fatores que, inclusive, tem a maior importância quando nós falamos de retorno no longo prazo. Você pode investir num fundo imobiliário excepcional e segurar por muitos anos. Mas se você pagou um preço caro demais por ele, pode ser que você ganhe pouco ou nenhum dinheiro. Em cenários mais pessimistas, pode ser que o fundo se desvalorize e você até perca dinheiro. Então, pagar barato por um fundo imobiliário, ou ao menos ao preço justo, deve ser o objetivo primário de todo investidor. Você precisa estudar sobre a precificação de fundos imobiliários, tanto para os fundos de papel quanto para os fundos de tijolo, porque a forma de análise é diferente. Para você descobrir se o fundo de papel está caro ou barato, você vai usar um método. E para descobrir se o fundo de tijolo está caro ou barato, você vai utilizar outro método. A terceira lição do nosso vídeo é também uma extremamente negligenciada. Alguns grandes influenciadores de investimento, tanto dentro do mercado de fundos imobiliários como no mercado de ações, adoram vanglorizar o dividend yield. Para você que não sabe, o dividend yield é o indicador que mensura o retorno de um fundo imobiliário apenas com o pagamento dos seus rendimentos. Ele é calculado na forma de uma taxa que relaciona os rendimentos distribuídos pelo fundo e o preço das suas cotas negociadas na bolsa de
de valores. Um exemplo prático, se um fundo está sendo negociado a R$100 a cota e ao longo dos últimos 12 meses os investidores receberam R$10 por cota em rendimentos mensais, isso significa que o seu dividend yield é de 10%. Captou a lógica? E aí que mora o grande problema. Se o fundo tem um dividend yield alto, isso encanta os olhos de qualquer investidor mais inocente. Afinal, quem não iria preferir um dividend yield de um fundo de 14, 15, 17% ao ano? E isso é só considerando os rendimentos. Não entra nessa conta a valorização da cota. Mas, Thiago, por que isso seria um problema? Pelo simples fato de que não existe almoço grátis. Se um fundo ele paga mais, naturalmente ele tem mais riscos nas suas operações. É a lei natural do risco-retorno. Porém, muitos investidores ignoram essa lei e acreditam que comprar fundos com alto dividend yield é o segredo para a prosperidade no longo prazo, quando na verdade esse é provavelmente o caminho mais rápido para o seu prejuízo. Sempre busque entender, antes de qualquer coisa, onde você está colocando seu dinheiro. Entenda a operação do fundo, no que ele investe, de onde vem a sua renda, o quão diversificado ele está e tudo que possa te garantir um nível tolerável de segurança. Por mais que os fundos imobiliários sejam ativos altamente seguros quando comparado com qualquer outro investimento de renda variável, ainda assim é preciso ter cautela. Os investidores de fundos como HCTR, DEVA, TOD e VSLH sabem bem do que eu estou falando. Esses são alguns exemplos de fundos que, apesar dos altos rendimentos, só trouxeram prejuízo e dor de cabeça para quem investiu. Então essa é a terceira e mais importante lição. Não invista olhando somente para o dividend yield. Ele é sim um indicador relevante, mas considerar exclusivamente esse indicador para investir no fundo imobiliário pode colocar o seu dinheiro em perigo. A quarta e última lição obrigatória que eu quero que você internalize nesse vídeo é uma mais avançada. Nós vamos falar aqui de estratégia de investimento. Eu preciso que você entenda que o investidor verdadeiramente ganha dinheiro no mercado de fundos imobiliários é o investidor que se mantém fiel à sua estratégia. Você não pode ser um macaco que fica pulando de galho em galho. O mercado imobiliário, que obviamente engloba os fundos imobiliários, é um mercado que naturalmente é cíclico. Nós temos grandes ciclos imobiliários e qualquer pessoa que já trabalhou com isso sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos um momento de expansão imobiliária, quando os juros estão baixos e as pessoas estão comprando e construindo. E nós temos momentos também de retração imobiliária, quando os juros estão altos e o mercado está desaquecido. Isso é plenamente normal nos fundos imobiliários, com exceção dos fundos imobiliários de papel, que possuem uma dinâmica de funcionamento um pouco diferente. Todos os demais fundos vão ser impactados com o ciclo de juros elevado. E nesses momentos, você não pode ceder. Você vai ser tentado a todo momento a mudar a sua estratégia. Quando os fundos de tijolos começarem a despencar porque os juros estão subindo, você vai querer comprar os fundos imobiliários de papel que estão se beneficiando e pagando mais ainda. Quando o ciclo se inverter e os fundos de papel começarem a cair, você vai querer voltar para os fundos imobiliários de tijolo. Esse impulso de seguir o fluxo é natural, mas o investidor que ganha dinheiro de verdade é o investidor que se comporta contra o fluxo e não com o fluxo. Você não pode apenas reagir ao mercado, você precisa antecipar esse mercado. O seu comportamento tem que ser o oposto sempre. Se os juros estão caindo e os fundos de tijolo estão se beneficiando, provavelmente você vai ter boas oportunidades comprando fundos imobiliários de papel. Por quê? Porque eles vão estar se desvalorizando e podem atingir patamares de preços bem interessantes. Justamente a segunda lição que nós comentamos aqui. Essa seria a sua oportunidade de comprar fundos de papel mais barato ainda e já se posicionar quando o ciclo ele se inverter. Quando os juros começarem a subir, você que comprou muitos fundos imobiliários de papel vai se beneficiar da valorização e crescimento deles. E o cenário oposto aqui se mantém válido. Se os juros estão subindo, os fundos de tijolos vão sofrer. E é aí que podem surgir boas oportunidades de compra. Então, essa é a lição. Defina a estratégia e se mantenha fiel a ela. Delimite quantos por cento da sua carteira você quer ter em fundo de tijolo e quantos por cento você quer ter em fundo de papel. E não seja um macaco que fica pulando de galho em galho. Haja sempre contra o ciclo, para você se beneficiar dos movimentos macroeconômicos e sempre aproveitar as melhores oportunidades do mercado. É assim que você vai ganhar dinheiro de verdade com os fundos imobiliários e potencializar ainda mais a sua renda passiva. E se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar uma curtida aqui embaixo e fazer aquilo que eu te pedi lá no começo. Se inscreve no nosso canal. Você fortalece muito o nosso trabalho e também passa a receber notificações sempre que vídeos novos forem publicados. Toda semana tem vídeo novo para te ensinar a investir nos melhores fundos imobiliários do mercado e aumentar a sua renda passiva com muito mais segurança. Forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês.